Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou o professor de matemática. Nesta aula vamos resolver um exercício de aplicação sobre classificação de sistema de equações lineares. Antes disso, subscreva aqui no canal, põe like, partilha, ajuda o canal a crescer. Sem mais delongas, vamos a isso. Bom, este exercício é um exercício que tem um sistema de 3 equações. Então, a questão diz o seguinte: determina o valor de k tais que o seguinte sistema nas incógnitas x, y e z tenham a linha A tenha uma única solução. Então temos que determinar o valor de k para que o sistema tenha uma única solução, e temos que determinar o valor de k para, no caso da linha B, para que o sistema não tenha nenhuma solução, e temos que determinar também o valor de k para que o sistema tenha mais de uma solução. Aqui vamos usar a regra de Cramer para podermos determinar as condições de k para que na linha A tenha uma única solução, e na linha B para que não tenha solução, e a linha C para que tenha várias soluções. Então, o que diz a regra de Cramer? Então, vamos lá. Os sistemas são classificados em sistemas possíveis. Agora, nos sistemas possíveis subdivide em 2 ramos. Tem sistemas possíveis determinado e sistemas possíveis indeterminados. Então, aqui nos sistemas possíveis indeterminados significa que tem mais de uma solução. Aqui no sistema possível determinado tem uma única solução. Para que o sistema tenha uma única solução, significa que o valor do determinante da matriz principal, neste caso, deve ser diferente de 0. E para que tenha uma única solução, em função dos valores do x, neste caso, a variável x, tem que ser também o determinante diferente de 0. O determinante em função a y também tem que ser diferente de 0. E o determinante em função à última variável z também deve ser diferente de 0. Então aqui teremos um sistema com uma única solução, um sistema possível determinado. Agora, aqui no sistema possível indeterminado, então significa que temos a solução, mas as soluções, ou seja, temos várias soluções. Então, para que tenhamos várias soluções, é necessário que o delta da matriz principal seja diferente de 0. E a matrizes, o determinante, neste caso, das matrizes secundárias, neste refiro a matriz de x, e delta em função a y, e delta determinante em função a z, deve ser obrigatoriamente igual a 0. Então aqui teremos um caso em que tem várias soluções. Aqui teremos o caso em que tem uma solução. Tem uma única solução. Agora, para que o sistema não tenha solução, isto faz parte dos sistemas impossíveis. Então, nos sistemas impossíveis, é necessário que o determinante da matriz principal seja igual a 0. E, neste caso, o determinante em função a x, e determinante em função a y, e determinante em função a z seja diferente de 0. Então, são essas condições que nos permitem resolver esses exercícios super simples mesmo. Então, vamos lá começar com o exercício da linha A. O exercício da linha A, o sistema para que tenha uma única solução. Então, precisamos de calcular o determinante da matriz principal. Então, o determinante da matriz principal, formamos uma matriz com os coeficientes das variáveis. Então, o coeficiente daqui é k, o coeficiente daqui é 1, o coeficiente daqui também é 1. O coeficiente aqui na coluna dos y é 1, o coeficiente daqui, neste caso, é o k, o coeficiente daqui é o 1. Depois, coeficiente daqui é 1,
o coeficiente daqui também é 1, o coeficiente daqui é o 1, neste caso, é o K neste caso. Então vejamos, para calcularmos os determinantes, vamos recorrer à regra de Sarros, né, que é a regra mais simples, que vai nos facilitar no cálculo do determinante. Então, a regra do Sarros em que consiste? Consiste em copiar a matriz principal, esta aqui. Então fica K, 1, 1, aqui 1, K, aqui 1, aqui fica 1, 1 e K. E depois copiamos as primeiras duas colunas. Então copiamos essas primeiras duas colunas aqui. Então fica K, 1, 1. Aqui depois fica 1, K e 1. Então aqui já formamos a matriz. Então falta traçarmos as diagonais. Então vamos lá traçar as diagonais. Primeiro vamos começar com diagonal principal. Então teremos esta diagonal, depois teremos esta diagonal, depois teremos esta diagonal. Então vamos multiplicar os limites que estão em cada diagonal. Então K vezes K, isto fica K elevado a 3. Depois 1 vezes 1 vezes 1, isto fica igual a 1. Então vamos somar com o resultado daqui. Depois esta multiplicação também fica mais 1. Então isto menos, vamos traçar diagonais secundários. Então menos este produto da diagonal. Então isto quanto que dá? Vai ser 1 vezes K vezes 1. Isto fica K, depois mais, aqui fica 1 vezes K vezes 1 vezes o K, fica o K. Depois aqui fica 1 vezes K vezes 1, K vezes 1 vezes 1 fica igual a K. Então significa que aqui resultou no K, aqui também resultou no K, aqui também resultou no K. Então é só calcularmos, somarmos aqui. Então fica K ao cubo, somar isto fica mais 2, a soma disto fica 3K. Então vai ser menos 3K. Então vamos calcular colocando a condição. A condição diz o quê? Diz que determinante para que tenha, neste caso, uma única solução tem que ser diferente de zero. Então, este delta tem que ser diferente de zero. Então, este resultado aqui tem que ser diferente de zero. Aqui também tem que ser diferente de zero. Então, aqui vamos calcular o valor de K. Então, fica K elevado a 3 menos 3K mais 2 diferente de zero. Temos esta equação cúbica. Vamos lá resolver esta equação cúbica. Então, como é que vamos resolver? Podemos aplicar a regra de Ruffini, né? A regra de Ruffini, vamos procurar o valor que anula primeiro os divisores deste coeficiente. O divisor de 2 é o próprio 2, é o 1 e os seus simétricos, né? Então, vamos precisar do divisor que anula esta equação. Então, vamos lá. Aqui podemos pegar o 1, substituindo com 1, vai ser 1 menos 3, fica menos 2 mais 2, então fica igual a 0. Então vai anular esta equação o 1. Então vamos colocar o 1 aqui, a regra de Ruffini. Depois aqui vamos ter K quando é elevado a 3, K quando é elevado a 2, K quando é elevado a 1, K quando é elevado a 0. Vamos colocar os coeficientes aqui. Então, o coeficiente quando K é elevado a 3 é 1. Então, vamos colocar 1 aqui. Depois, quando K é elevado a 2, não tem aqui, significa que é 0. Quando K é elevado a 1 é menos 3. Quando K é elevado a 0 é 2. Então, baixa-se este 1 aqui. Depois, multiplica 1 vezes 1 dá 1. Então, soma isto, resulta no 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, o resultado coloca aqui, somando isto fica menos 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Somando isto dá 0. Então, vamos ter uma nova equação aqui. Começando com a potência 2. Então, vai ser este 1 aqui, K ao quadrado, depois mais o 1K menos 2. Atenção, este 1 aqui são esses coeficientes. Matematicamente não pode ser escrito quando o coeficiente é 1, mas eu estou a escrever para vocês poderem ficar bem esclarecidos. Então, aqui isto vai ser diferente de 0.
Então, aqui estamos a reduzir. Já temos o primeiro valor aqui. Este valor que anula é a solução desta equação aqui. Então, fatorando é a solução. Então, significa que vai ser diferente de 1. Então, vai ser k diferente de 1 ou esta equação aqui, que é k ao quadrado mais k menos 2, também diferente, neste caso, de 0. Então, aqui é diferente deste 1, porque é o primeiro valor, né? Diferenciamos este k diferente de 1. Então, vamos lá calcular esta equação aqui. É uma equação quadrática que podemos muito bem usar a regra do produto e da soma. Agora, a soma vai ser igual a menos b sobre o a. Então, menos b, o b aqui igual, nesta equação, o b vai ser igual a... O b vai ser igual a, neste caso, este do a 1. Então, vai ser igual a menos 1 sobre 1. Tem que ser igual a menos 1. E produto tem que ser igual a c sobre a. C que é igual a menos 2 dividido por 1 vai ser igual a menos 2. Então, vamos procurar dois valores que ao multiplicar dá menos 2, ao somar dá menos 1. É neste caso menos 2 e 1. O produto desses dois valores resulta no menos 2. A soma desses dois valores vai resultar no menos 1. Então, temos aqui o k diferente de 1 ou k diferente de menos 2, Agora, não vamos repetir este 1 aqui, porque já tem aqui. Então, esta aqui é a primeira condição para que a equação tenha uma solução única. É necessário que o k seja diferente de 1 e seja diferente também do menos 2. Agora, vamos calcular os determinantes em função a x das submatrizes. Então, em função a x, no lugar, no sistema, o sistema é... O sistema é este aqui. Então, quando calcula-se determinante em função a x, substituímos os coeficientes do x e colocamos os termos independentes. Os termos independentes estão aqui. Então, os termos independentes é 1, aqui também 1. Agora, aqui mantém os coeficientes em função a y, também mantém, em função a z também mantém. Então, fica aqui o 1, aqui fica o k, aqui fica 1, aqui fica 1, k. Então, isto vai ser igual, vamos tracejar para poder repetir as duas primeiras colunas. Então, fica 1, aqui também 1, aqui 1, k, 1. Então, vamos traçar as diagonais. Tem esta diagonal aqui, tem esta diagonal e tem esta diagonal. Então, isto fica k ao quadrado, que é 1 vezes k vezes k, depois mais 1 vezes 1 vezes 1 resulta no 1, 1 vezes 1 vezes 1 resulta também no 1. Então, menos essas diagonais secundárias. Então, tem esta diagonal, tem esta diagonal, tem esta diagonal. Então, 1 vezes k vezes 1 resulta no k, mais 1 vezes 1 vezes 1 fica igual a 1, mais k vezes 1 vezes 1 resulta no k. Então, isto fica k aqui. Então, isto tem que ser diferente de 0. Tem que ser diferente de 0. Então, calculando, fica k ao quadrado mais 2, menos, aqui fica 2k, menos 1, menos 2k, diferente de 0. Então, agrupando, começando em ordem da potência maior, fica k ao quadrado menos 2k mais 1, diferente de 0. Então, aqui também vamos usar a regra da soma para podermos ter o valor de k. Vamos procurar dois valores que ao multiplicar é 1, ao somar vai ser igual a 2.
então é 1 e o 1, né? Então, o produto desses dois valores é 1, a soma é o simétrico, é 2. Então, como aqui é desigualdade de diferente, então tem que ser aqui diferente de 1, aqui também diferente de 1. Então, já temos a condição de K também para determinante em função a x. Agora, vamos calcular a condição de K para determinante em função a y. Em função a variável y, vamos ter determinante, os coeficientes daqui é K, 1 e 1. Em função a y, no lugar desses coeficientes, colocamos os termos independentes. Então fica aqui 1, aqui 1, aqui 1. Aqui fica 1, 1 e o K. Então vamos repetir as duas primeiras colunas. Fica aqui K, 1, 1. Aqui fica 1, 1, 1. Então vamos traçar as diagonais. Tem esta diagonal, tem esta diagonal, tem esta diagonal. Multiplicando fica K ao quadrado, multiplicando fica mais 1, multiplicando aqui também fica mais 1. Estou a ser um pouquinho rápido para que o vídeo não seja tão longo, né? Então, depois vamos multiplicar esta diagonal e esta aqui. Então, o resultado da multiplicação vamos subtrair aqui. Então, fica 1 vezes 1 vezes 1 resultando 1, mais 1 vezes 1 vezes K é igual a K. K vezes 1 vezes 1 resulta no K. Isto tem que ser diferente de 0. Então, aqui fica K ao quadrado mais 2. Isto fica 2K. Então, fica menos 2K menos 1. Esses são simétricos diferentes de 0. Esses são simétricos, não são semelhantes. Vamos somar entre si. Então, fica K ao quadrado menos 2K mais 1 diferente de 0. Então, resulta numa equação anterior, idêntica à equação anterior, né? Então, os dois valores que eu multiplicar dá 1, a soma dá 2. Então, é mesmo K igual a 1 e K também é igual a 1. Então, temos a condição. Como é desigualdade de diferente, tem que ser diferente de 1. Aqui também é diferente de 1. Feito isso, vamos calcular determinante em função a z. Então, aqui na equação, no sistema de equações, então teremos os coeficientes aqui K, 1, 1. Em função a y, temos 1, K, 1. Depois vamos ter aqui nos coeficientes de z, vamos colocar os termos independentes, né? Então, depois vamos tracejar, vamos repetir as duas primeiras colunas. Então, fica 1, K e 1. Vamos traçar as diagonais. Então, traçando as diagonais, tem esta diagonal, tem esta diagonal, tem esta diagonal. Então, isto resulta K vezes 1 fica o K ao quadrado. Aqui 1 vezes 1 vezes 1 fica mais 1. Aqui 1 vezes 1 vezes 1 fica mais 1. Vamos subtrair com essas diagonais. Então, tem esta diagonal, tem esta diagonal, tem esta diagonal. Fica 1 vezes K vezes 1 resulta no K. 1 vezes 1 vezes K resulta no K. 1 vezes 1 vezes 1 resulta no 1. Então, somando isto tem que ser diferente de 0 pela condição. Tem que ser diferente de 0 pela condição. Então, aqui logo somamos, esses são semelhantes, esses também são semelhantes. Fica K ao quadrado mais 2 menos, isto dá 2K, fica 2K menos 1. O sinal também abrange o 1. Então, fica menos 1, diferente de 0. Então, organizando a ordem da potência maior, fica K ao quadrado menos 2 vezes o K mais 1, diferente de 0. Então, vamos procurar dois valores que ao multiplicar vai ser igual a este, ao somar dá 2. Então, é 1, aqui também é 1. Então, como a condição é diferente, Depois de determinar isso, já é fácil. É só considerar esses elementos do K. Para o determinante principal, temos que o K tem que ser diferente de 1. Queremos dar a sentença final já. E aqui também o K tem que ser diferente de menos 2. Então, nos determinantes
das matrizes secundárias deu tudo diferente de 1. Tudo foi diferente de 1. Aqui em função a x é diferente de 1. Aqui também é diferente de 1. Aqui também é diferente de 1. Então, sendo diferente de 1, significa de 1. Então, vamos ter a solução para que o sistema tenha solução única. É necessário que, então, ser diferente de 1 significa o quê? Ser diferente de 1 e menos 2 significa o quê? Significa que pode assumir qualquer valor, desde o momento que não seja esses dois valores. Então, podemos dizer que o K deve pertencer ao conjunto dos números reais, exceto esses dois valores, menos 2 e 1. Só assim o sistema terá uma solução única. Então, vamos à linha B. O que é que diz a linha B? A linha B é muito bem simples. Linha B, depois de determinarmos isto, vai ser fácil. A linha B. Então, este exercício já foi feito. Vamos analisar B. Então, B, para que a solução não tenha nenhuma solução. Para que o sistema não tenha nenhuma solução, vai ser necessário, segundo as condições que já temos, o que é necessário para que não tenha nenhuma solução. Então, significa que tem que ser um sistema impossível. Para que tenha um sistema impossível, o sistema seja impossível, é necessário que o determinante da matriz principal seja igual a 0 e os determinantes em função a x, em função a y, em função a z tem que ser diferente de 0. Só isso. Agora, determinante da matriz principal, nós já calculamos. Calculamos isto, deu quanto? Vamos lá pegar o primeiro sistema. O primeiro sistema deu esta equação aqui, que resultou nesses dois valores. Deu esta equação aqui. Daqui para servir. Deu esta equação aqui, que é o K elevado a 3 menos 3K mais 2. Então, como o delta tem que ser igual a 0, então vamos igualar a 0 ao valor de delta. Esta é a equação que resulta nos cálculos de delta. Então, neste caso, vai ser determinante de 3K menos 3K elevado a 3 menos 3K mais 2 vai ser igual a 0. Então, já temos as soluções. As soluções é K igual a 1 ou K igual a menos 2. Então, para que não tenha solução, é necessário que o K seja igual a 1 e o K seja igual a menos 2, ou seja, ou K seja igual a menos 2. Então, vamos determinar delta em função a x. Em função a x também já foi calculado. Em função a x resultou nesta equação aqui. Então, vai ser K ao quadrado menos 2K mais 1. Dizemos que pela condição deve ser, sim, diferente de 0, né? Tem que ser diferente de 0. Então, aqui vamos diferenciar. Então, significa que esta equação aqui, vamos dizer que é diferente de 0. Então, fica K ao quadrado menos 2K mais 1 diferente de 0. Então, fica K diferente de 1 ou K diferente também de 1. São essas duas soluções que são idênticas, né? Então, vamos calcular em função a y. Na função a y também deu a mesma equação, que é K ao quadrado menos 2K mais 1. Então, vamos dizer que essa expressão é diferente de 0. Então, fica K ao quadrado menos 2K mais 1 é diferente do 0. Então, aqui tem que o K é diferente de 1 ou K é diferente de 1. Então, vamos fazer a mesma coisa com determinante em função a z, que resultou na mesma equação, que é K ao quadrado menos 2K mais 1. Vai resultar na mesma equação, né? Já calculamos isto aqui. Quando delta é função a 1,
em função a x e em função a y, tendo em conta que é o mesmo sistema. Então vamos usar as mesmas equações. Então é só diferenciar com zero e isto dizer é diferente do zero. Então fica k ao quadrado menos 2 vezes k mais 1 diferente do zero. Então k vai ser diferente de 1 ou k vai ser diferente também de 1. Então feito isso já podemos dar a sentença. Para que não tenha nenhuma solução, o k é necessário que seja aqui no determinante foi dito que o k deve ser igual a 1. Mas, entretanto, nos determinantes secundários tem que ser diferente. Então, vamos excluir este valor aqui, porque coincide com o mesmo valor que deve ser diferente aqui. Então, logo vamos assumir que o k tem que ser igual a este valor aqui, para que o sistema não tenha solução. Então, tem que ser igual a menos 2. Tem que ser igual a menos 2. Menos 2. E para que o sistema tenha mais de uma solução, significa que é um sistema possível indeterminado. Pela condição, um sistema é sistema possível indeterminado se o determinante for diferente de zero e outros determinantes das matrizes secundárias forem iguais a zero. Então, assim teremos um sistema possível indeterminado. Então, este sistema aqui, delta diferente de zero, já calculamos e já conhecemos a respectiva equação que resulta no cálculo de delta. Então, para o cálculo de delta, resulta nesta equação cúbica aqui, que já calculamos, que é k elevado a 3 menos 3k mais 2 diferente de zero. Diferente de zero. Então, daqui a equação resulta nesta solução que é k diferente de 1 ou k diferente de menos 2. Então, depois vamos para determinante em função a x, né? Resulta nesta equação aqui que já calculamos, resulta nesta equação de k ao quadrado menos 2k mais 1. Vamos dizer que é igual a zero pela condição. Então vai ser k ao quadrado menos 2k mais 1 tem que ser igual a zero. Muito bem, feito isto já é simples. Dissemos que o k aqui é igual a 1, né? K é igual a 1. K é igual a 1 aqui. Então, delta em função a y também vai ser igual à mesma equação. Então, o que vai resultar no k é igual a 1. Delta em função a z também, como é a mesma equação, vai ser delta também igual k igual a 1. Agora, como é que vamos dar a sentença? Para este caso aqui, tem que ser diferente de 1. Aqui tem que ser diferente de 2. Aqui tem que ser igual a 1. Tem que ser diferente de 1 para que o sistema seja impossível. Então, aqui tem que ser diferente de 1. Aqui assume que tem que ser igual a 1. Então, a sentença final é de que o k tem que ser diferente de menos 2. Isto significa que o k vai assumir qualquer valor real, excepto o menos 2. Então, o k pertence a R, excepto o menos 2. Se gostou do vídeo e ainda não se subscreveu, subscreva aqui no canal, põe like e partilha. Ajuda o canal a crescer. Vamos a isso.